Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, nesta hora, diante de Ti, do Teu altar, queremos, Pai, glorificar a Ti, ao Teu santo nome, Pai. Queremos, Pai, agora reconhecer toda a Tua glória, Senhor, e queremos, Pai, em adoração, louvar a Ti. Também, Pai, trazemos nossas oferendas diante de Ti. A principal oferenda é o nosso coração. Pai, é colocar a nossa vida em Tuas mãos, nas mãos do Teu Filho, e seguir, Pai, com fé infantil, também assim, os Teus ensinamentos. Participar, Pai, dos serviços divinos e buscar a Tua palavra, o Teu altar. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta. É assim, Pai, que nós queremos adorar a Ti. Pai amado, agradecemos também por tudo, porque o Senhor nos tem tocado o coração, o Senhor tem colocado fé e reconhecimento em nossa mente, no nosso sentimento, para que nós pudéssemos, assim, buscar a Tua obra e fazer parte dela. E assim, Pai amado, agora ajuda-nos, desliga-nos do mundo das coisas humanas e passageiras, Senhor, que possamos apenas nos concentrar agora de coração e com toda a nossa atenção, com os olhos e ouvidos santificados na Tua palavra. Ajude, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no hospital, no leito de dor e sofrimento. Ajude aos idosos também, aqueles que muitas vezes são impedidos de estar na Tua casa. Olha por todos. Mas principalmente, Pai, guia a mão dos médicos e ajuda aos enfermos, Pai, que são aqueles que estão mais necessitados. Dê força a todos. Pai, também ajuda aqueles que se afastaram da Tua casa, que voltem, Pai. Que o Espírito Santo possa também tocar-lhes o coração novamente e que possam reconhecer que o lugar deles é na Tua casa, diante do Teu altar vivente. E permita-nos agora viver uma hora cheia de muita paz e benção. Rogamos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, vamos agora ler o texto bíblico que temos para hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o versículo 20, que diz o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Amados irmãos, hoje, nesse domingo, nós temos essa palavra do Evangelho de Mateus e em algumas Bíblias vem escrito assim, em negrito, antes desse versículo 18, vem escrito assim: a grande comissão. Em várias traduções, em várias Bíblias vem escrito a grande comissão. O que significa isso? Aqui, essa palavra de Jesus fala sobre uma missão, né? Uma missão que aparentemente, podemos dizer aqui, ele falou com aqueles seus discípulos, aqueles discípulos que sempre acompanhavam ele, que sempre estavam com ele. Mas essa palavra se estende a todos os discípulos, não somente, né, aos apóstolos, mas a todos os discípulos, a todos os cristãos sobre a terra, que é pregar o Evangelho. É uma grande comissão, é uma missão em conjunto, né? É uma missão de todos. Então, o tema que o apóstolo maior dá para esse serviço divino de hoje diz assim: ser missionário, ser um missionário. E a mensagem, né, tem uma frase também que o apóstolo maior nos dá, uma mensagem que ela fala assim: o Evangelho deve alcançar todas as pessoas. Todas as pessoas. O Evangelho deve alcançar, ou seja, todas as pessoas devem ouvir a boa nova. O Evangelho significa a boa nova que Cristo trouxe, a boa nova de salvação. Então, o Evangelho, né, deve alcançar todas as pessoas. Depois, amados, depois que Jesus Cristo, ele falou essas palavras aos seus discípulos, depois que ele havia ressuscitado. É muito importante falar isso, é muito importante sabermos isso, né? Assim que, depois que ele ressuscitou, ele apareceu primeiro, né, no domingo de Páscoa, que acabamos de comemorar. Então, ele apareceu para as mulheres, né, primeiramente, Maria, e em seguida ele apareceu para os discípulos, ali que estavam reunidos num lugar fechado em Jerusalém, né? E depois, amados, ele apareceu ao mesmo tempo para todos os discípulos, né? Praticamente todos aqueles que acreditavam nele quando em vida ainda, quando ainda ele estava no seu ministério, pregando o Evangelho, ele apareceu para todos estes. E no na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo relata sobre isso, ó. Ele relata. No capítulo 15, do versículo 3 ao 11, nós podemos ler. Diz aqui o apóstolo Paulo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que fala aqui, segundo as Escrituras? Paulo está querendo provar ou falar, eu estou falando isso, mas é conforme as Escrituras. Não, ele viveu isso, Paulo viveu. Ele está afirmando aqui que isso aconteceu porque o Antigo Testamento, todos os profetas, né, eles falaram a respeito disso. Eles falaram que ele morreria e ressuscitaria, né? E que ressuscitaria no terceiro dia. Por isso ele está testificando que, conforme as Escrituras falaram, aconteceu. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isaías falou muito a respeito disso. E ressuscitou no terceiro dia. Então, aí no versículo 5 diz assim, o apóstolo Paulo fala: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Cefas aqui, amados, é Pedro. O nome Pedro
no grego, né? No idioma grego, é Cefas. Então, mas Cefas é o apóstolo Pedro. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Alguns já dormem também em Cristo, quer dizer, aqueles que partiram para a eternidade. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo aqui reconhecia que ele tinha perseguido a igreja. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim, que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Aqui o apóstolo Paulo está falando o que ele fez e o que os apóstolos todos fizeram e o que os discípulos já tinham feito, exatamente aquilo que é o nosso texto de hoje, amados. E ele está testificando aqui que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, ao mesmo tempo. E ele estava falando para alguns lá da comunidade de Coríntios que estavam com dúvidas a respeito, mas será mesmo que Cristo ressuscitou? Amados, se um cristão tiver alguma dúvida a respeito disso, de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e derrotou a morte e venceu a morte, então é terrível isso, amados. Tem que tirar isso do coração, porque não deve haver nenhuma dúvida. Para Jesus Cristo, foi mais uma pequena demonstração do grande, do supremo poder dele e o supremo poder de Deus. Ressuscitar da morte. Isso, amados, para esse Deus que criou tudo isso que nós vemos com os nossos olhos, que criou o cosmos, que nos criou o nosso planeta, toda a biodiversidade do nosso planeta, tudo, amados, que a ciência vê, reconhece que existe e reconhece e estuda com admiração, esse Deus que criou tudo isso, amados, vocês acham mesmo que seria difícil ressuscitar Cristo, ou ressuscitar a cada um de nós, ou ressuscitar a cada cristão que partiu na fé? Vocês acham que é difícil isso para Deus? Tem alguma dificuldade nisso, amados? Esse Deus que criou tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, Ele ressuscitou a Jesus Cristo para demonstrar mais uma vez, como muitas vezes Ele havia feito e ainda o fará, o grande poder dEle, o poder supremo dEle. Então, alguns tinham uma pequena dúvida. E essa é a maior mensagem do Evangelho, sabiam? A maior boa nova e mensagem do Evangelho para a humanidade e para toda a criação é a ressurreição, é a vitória sobre a morte. Muitas vezes a gente se vê em situações na vida, amados, principalmente os mais idosos, né? Já passaram por muitas situações na vida difíceis, né? A gente se vê envolvido de problemas, às vezes muitos problemas, ou às vezes um grande problema, e não sabemos como vai ser. E aquilo causa um temor, um desgosto, uma insegurança terrível, né? Não acontece isso? Cada um de nós já passou e talvez ainda vai passar por situações assim, né? Difíceis. Mas qual é o maior problema de todos que podemos ter? Talvez podemos enfrentar. Qual é o maior problema do ser humano, da humanidade, podemos dizer assim? É a morte. A morte é o pior, né? É o pior de tudo. E principalmente a dor, né? Principalmente aqueles que muitas vezes têm que sofrer muito para morrer. É terrível, né? A dor. Então, amados,
o Evangelho, a ressurreição de Cristo, a boa nova de salvação, vem para aniquilar isso, aniquilar esse medo, aniquilar essa falta de esperança, podemos dizer assim, essa falta de perspectiva, esse vazio, essa insegurança que o ser humano poderia ter. Tem até um ditado, né, que as pessoas falam assim: para tudo tem jeito, só não tem para a morte. Não tem esse ditado que as pessoas dizem? É muito errado, né? Quando alguém fala isso para mim, eu falo assim: como não? Como não tem jeito para a morte? Jesus Cristo é o jeito para a morte. Para tudo tem jeito, inclusive para a morte, porque Jesus derrotou a morte e Ele nos dará a vida eterna. Creia nisso. Então, para tudo tem jeito, inclusive para a morte. É um ditado popular muito errado. Esse ditado serve para aqueles que não têm esperança, como Paulo falou. Aqueles que não crê na ressurreição são pobres, miseráveis, que não têm esperança. Não têm esperança. Não é o nosso caso, amados. E nós temos que ser um missionário é falar exatamente a respeito disso, amados. Dessa boa nova de salvação que Cristo trouxe. A salvação mesmo. O corpo de ressurreição que um dia nos será dado, incorruptível, que não vai nem se corromper moralmente e não vai mais se corromper fisicamente, ou seja, envelhecer, ficar doente, morrer, se desfazer, virar pó, voltar para o pó da terra. Será um corpo, amados, totalmente diferente. Isso tudo faz parte da boa nova, do Evangelho de salvação, Então, depois que Jesus Cristo apareceu, então, ele dali para frente, ele já, amados, ele não ia mais falar como ele fez no seu ministério. Ele viveu de uma forma humilde, Ele se humilhou, inclusive na cruz. Ele morreu como um cordeiro, amados, de uma forma muito humilde. Assim o profeta Isaías fala, no capítulo 53, versículo 7, diz aqui: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele foi humilde e obediente até o fim, até a morte na cruz. Mas depois que ele ressuscitou, amados, aí o pleno poder supremo de Cristo se tornou visível. E é assim que ele está agora, com o seu pleno poder ao lado do Pai. E assim ele virá. Assim ele virá. Não se assustem, amados, não se assustem com tudo que está acontecendo agora, com rumores e temores e coisas que as pessoas falam hoje, com tudo que se fala, como que vai a humanidade, todas essas situações aí que não precisamos comentar, Não se assustem, nem tenham medo disso, amados, porque Cristo está lá, só esperando a ordem do Pai. E essa é a nossa força, essa é a nossa esperança. É isso, amados, que tem que estar no coração daqueles que se tornam cristãos, que ouvem o Evangelho. E era assim, os primeiros cristãos, eles viviam num tempo muito mais difícil que o nosso, um tempo de opressão, um tempo terrível, de obscuridade. Era muito triste, talvez muito terrível viver naquela época, nos primeiros séculos. Até pouco tempo atrás, 100, 200 anos atrás, a gente vê que a vida era muito difícil, Mas os cristãos, eles tinham alegria, eles tinham esperança. A situação, as lutas e as situações que haviam de opressão naquele tempo não dobrava a eles. Não dobrava a eles. Eles se dobravam, sim,
diante de Cristo, diante de Deus. E viviam com paz e alegria no coração. Então, o texto fala disso, ó. Jesus começa falando assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É profundo isso, hein? Não é uma coisa simples, não. Ele está ali testificando do pleno poder, porque ali ele já havia ressuscitado. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 6, ele fala, a palavra fala sobre isso, quer ver? Ó. Diz assim: e sendo em forma de Deus, não teve... desculpa, amados. Isso mesmo. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí, amados, depois fala aqui que diante do nome de Cristo, no versículo 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e aqui na terra e debaixo da terra. Quer dizer, até no inferno. Todo joelho se dobra diante do nome, do poder, só do poder que tem o nome de Jesus Cristo. Então, amados, assim, Jesus Cristo, ele também é o juiz e a última palavra é dele. O Pai vai fazer aquilo que ele falar, na última palavra será dele. Ele é o juiz supremo. Então, com esse poder supremo, ele dá essa ordem para nós, ele deu essa ordem para aqueles primeiros discípulos. Portanto, ide, é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E no final ele fala algo muito maravilhoso, amados. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que ele fala. Ele não fala assim, eis que estarei convosco. Não, ele fala, eis que estou convosco. Para ele é o presente. Lá do início até o fim, até o dia da consumação. É o presente. Ele está conosco, amados. Ele é o Emanuel, que significa Deus convosco, ou Deus conosco. Emanuel. Ele está conosco. E é nisso, amados, que nós colocamos toda a nossa fé. E o Evangelho é isso. É simples assim. É anunciar isso para aqueles que não têm esperança, que passam por lutas, que se desesperam, que enxergam as coisas de uma maneira terrível, que não conseguem enxergar a salvação que Deus está colocando para nós em todos os tempos, até o fim, até a consumação do século. Essa é a boa nova de salvação, esse é o Evangelho. Amém. Temos conosco o pastor Henrique e ele também poderá anunciar aquilo que ele tem no coração. Se a irmãzinha tiver um hino, por favor.
Amados irmãos, temos para o dia de hoje uma palavra que quer alegrar os nossos corações, entusiasmar os nossos corações na fé, no reconhecimento, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico já diz que a Jesus é dado todo o poder no céu e na terra. E ele dá um envio aos seus apóstolos de levar o Evangelho, ensinar e batizar todas as nações. E o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem fronteiras aqui sobre essa terra, geograficamente falando, não tem fronteiras. A salvação, o Evangelho deve alcançar todas as pessoas. Essa é a mensagem que o apóstolo nos envia. E o tema da palavra diz ser missionários. Amados, eu pensava para nós sobre sermos missionários e posso dizer, pensando aqueles que têm timidez, vergonha em manifestar aquilo que é a sua fé, o seu reconhecimento. Penso neles porque ser um missionário pode também ser leve, também ser prazeroso, também pode ser de uma forma confortável a levar aquilo que Jesus Cristo nos tem ensinado. Primeiramente, que não requer nenhum grande conhecimento e entendimento. Basta levarmos aquilo que aprendemos em cada oportunidade na casa de nosso Pai Celestial. Com fé, com reconhecimento e com alegria, com prazer naquilo que almejamos, que é a vida eterna. Nosso amado pastor mencionou um ditado que é realmente muito conhecido, que diz que para tudo tem solução, menos para a morte. E sabiamente ele colocou que a morte tem também solução. E a solução é o nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que eu penso no entusiasmo pela qual a palavra nos pede, eu penso naquelas pessoas alegres, cativantes, onde elas sempre estão rodeadas de pessoas que querem contato, querem conversar. E essa deve ser uma inspiração para nós, almejarmos conduzir aquilo que Deus coloca em nossos corações, seguindo esses exemplos. Porque muitos são necessitados de uma palavra de ajuda, de consolo, pessoas que se sentem na solidão por não ter uma ajuda, não ter com quem contar. E Deus quer ser essa pessoa na vida dessas pessoas. Deus quer mostrar a solução para todos e de que as circunstâncias que vivemos sobre essa terra são situações que fazem parte da vida natural, mas que o amor de Deus por nós não diminui nessas circunstâncias. Pelo contrário, Ele é aquele que quer nos amparar e nos conduzir debaixo dos seus ensinamentos, debaixo da sua vontade. A palavra nos diz que os nossos apóstolos, eles nos conduzem não por aquilo que eles acham que é o correto, não por aquilo que cada um tem em sua cabeça como sendo o correto. Ele nos conduz segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, impulsionados pelo ativar do Espírito Santo, para poder preencher os nossos corações com aquilo que é a vontade de nosso Pai Celestial. Então, amados, queremos encontrar a alegria, encontrar o prazer, encontrar as forças de sermos cada um de nós missionários na mão do Senhor, podendo levar uma palavra de consolo, podendo levar ajuda também pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de conduzir as coisas em falar, em pensar. Lembremos da mulher que foi arrastada até a Jesus Cristo, onde o Velho Testamento pedia que ela fosse apedrejada até a morte, que Jesus disse:
que nem ele condenava, e deu perdão e orientou para seguir e não pecar mais. Não queremos ser juízes, amados. Queremos clamar a misericórdia e o amor de Deus para todas as pessoas, sem fronteiras, sem empecilhos, sem um mas. Deus que deu o seu Filho em sacrifício para o perdão dos nossos pecados, que não sejamos nós que coloquemos barreiras, entreguemos tudo na mão do nosso Pai Celestial. Amém. Bem, amados irmãos, nós queremos ser um missionário assim nesse sentido, né? Ajudar a levar um pouquinho de esperança, bem-aventurança àqueles que estão ao nosso redor. Existem, né, amados, em todas as igrejas, na nossa também, e no passado, inclusive, muitos cristãos e muitos irmãos que empreenderam verdadeiramente um trabalho muito corajoso de missão e viajaram para países desconhecidos, países até às vezes orientais, onde não existia a fé cristã, e até hoje muitas igrejas fazem isso, e enviam missionários. E eu ouvi um relato de um amigo que de uma determinada igreja cristã que enviaram ali um casal missionário para um país onde os cristãos são perseguidos, né? Não vamos citar o nome, não se deve fazer isso, mas um país muito hostil ao cristianismo. E são perseguidos os cristãos e muitas vezes são presos, né? E muitas vezes até são mortos. Uma perseguição muito violenta e cruel. E lá nesse país, esse casal se propôs a fazer a missão, levar o evangelho. E o que eles faziam? Eles falaram assim, lá a gente não fala nada. Não fala a respeito da Bíblia, nem da palavra, muito menos se pode andar com a Bíblia na mão, nas ruas, é proibido, né? Não se fala nada, simplesmente a gente ajuda as pessoas no amor de Cristo, fazendo aquilo que Cristo falou no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Simplesmente a gente só ajuda, é só o que podemos fazer, ajudar. E depois de um bom tempo, quando aquelas famílias que são ajudadas ganham alguma confiança e a gente vê que pode falar, eles perguntam, mas como que você faz isso? Por que você faz isso? Aí a gente fala, estamos cumprindo a vontade de Cristo, só. E aí, pode ir embora porque se ficar é perigoso. Então, fazer missão, amados, tem muitas formas, muitas maneiras. Muitas vezes, palavras não adiantam ou não seria o melhor. Muitas vezes, simplesmente agir, ajudar, estender a mão, enfim. São exemplos, né, extremos, mas nós podemos fazer a missão ao nosso redor, com aqueles que estão próximos de nós, amados. É colocar em prática aquilo que é a vontade de Jesus. É a boa nova de salvação. É aquilo que Jesus Cristo fez por nós, amados. Entregou sua vida na cruz, morreu na cruz por nós, alcançou para nós o perdão dos pecados. E Ele é a primícia, o primeiro, amados, dentre muitos, que entrou ali no reino dos céus e abriu o caminho para nós, para cada um de nós. Então, vamos ficar, amados, firmes nesta fé, nessa esperança, nessa certeza de que
O pleno poder é dele e ele está lá aguardando a ordem do Pai. E nós rogamos por isso e queremos anunciar isso às pessoas. Isso é ser missionário. Não é complicado, é simples. E também, amados, não precisamos ser profundamente conhecedores de teologia. Não. Ou conhecer tudo da Bíblia. Não. Fale sobre você mesmo, sobre a sua vida. Fale sobre aquilo que Deus e Jesus Cristo já fizeram na sua vida. Eu tenho muita coisa para falar, desde a minha infância. Muitas experiências de fé. Muita experiência vivida. Eu tenho. Até hoje. Continuo vivendo. O tempo todo. É só prestar atenção. De mim mesmo. Cada um fale de si, da sua vida. Daquilo que Deus já fez por você. E daquilo que Cristo fará por todos nós. Isso é ser um missionário, amados. Nesse sentido, nós queremos tomar essa palavra de hoje no nosso coração e, com o entusiasmo que o pastor Henrique falou, ser contagiante, com alegria, amados. Alegria. Isso é uma coisa boa, temos que fazer isso com alegria. Amém. Vamos juntos nos unir na oração do Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensinou, e antes vamos ouvir o hino de arrependimento que a irmãzinha Hilda vai tocar para nós. Não tem, né? Então vamos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai celestial, te agradecemos agora, Pai, pela tua palavra, por esta reunião, por podermos estar novamente diante do teu altar, mesmo que seja pela transmissão, Pai, mas estamos diante do teu altar, todos nós que estamos vendo agora e assistindo a este serviço divino, e queremos agradecer por isso. Assim ajuda-nos, Pai, conduza-nos no caminho da fé. E, Pai, mais uma vez rogamos por aqueles que se afastaram da tua casa, que possam voltar com desejo ardente de ouvir a tua palavra, que possamos buscar sempre, Pai, de estar próximos de ti, do teu altar, da tua palavra. Senhor, também encurta o tempo, manda teu Filho nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia. É isto que rogamos, ó Pai amado, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Temos um hino para ouvir. Amados, desejamos um abençoado domingo a todos e que Deus vos abençoe e vos acompanhe por toda essa semana e até sempre, amados.